Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Marcelo Fenon, sou cervejeiro caseiro e hoje vamos falar sobre hop burn, né? Você sabe o que é o hop burn? Mas antes de mais nada, não deixe de conhecer o meu curso de cervejaartesanal.net, um lugar aí com mais de 60 horas aulas em videoaulas, atualmente é com 14 módulos, um lugar para você poder aprender tudo sobre cerveja artesanal. Vai contar ainda com mentoria e suporte técnico direto comigo e um grupo de WhatsApp dos alunos, onde a gente pode trocar ideias, comentários, discutir assuntos, novidades e muita coisa por aí, beleza? Então não deixe de conhecer o curso cervejaartesanal.net. Nossa referência bibliográfica são esses sites que você pode ver aí. Também tem cópia deles nas descrições do vídeo, ok? Então vamos iniciar do começo, né? O que significa a expressão suculenta em NEIPAs, né? A palavra suculenta vem da expressão americana juice, né? Que lembra de suco, né? E é uma ideia de fruta espremida na hora, uma fruta fresca ali durante a sensação da cerveja. Uma sensação de frescor, de fruta ali meio verde, indo para o maduro, né? Mas aquela fruta bem que recentemente foi colhida, com muitos aromas. E esses aromas geralmente são resultado de uma grande quantidade de lúpulo na cerveja, bem como também de alguns ésteres que são produzidos aí durante a fermentação. O que tem acontecido nas NEIPAs no mundo afora, principalmente o mundo comercial, né? A busca das NEIPAs pela expressão, pela sensação de suculento, está levando cada vez mais a uma cerveja de pior qualidade, mais fraca, inferior, e esse hop burn é o culpado por isso, né? O hop burn, cuja tradução livre seria queimadura de lúpulo, né? Uma tradução livre para o português. E o que é então esse hop burn? Hop burn é uma sensação de queimação que dá aqui no fundo da garganta após a gente engolir a cerveja, né, naquele aftertaste. E é uma sensação não prazerosa, terrosa, quase astringente, que tira da gente a vontade de continuar bebendo aquela cerveja. Né? Parece que a gente está comendo ali grama com terra, uma sensação bem ruim, mais ou menos assim, um chá forte, velho, muito passado. Né? E como é que essas neipas suculentas estão sendo produzidas, né, para gerar esse tipo aí de problema? Então, a primeira coisa que tem sido feita nas receitas das neipas é a eliminação total ou parcial da lupulagem de amargor, né, e baixo amargor geral, ou seja, aquela lupulagem que a gente faz ali no início da fervura, ela tende a ser de 0 a 10% no máximo de BU. Consequentemente, tem abaixado aí o índice total de amargor da cerveja. Né? Quando a gente compara uma NEIPA, por exemplo, de 8% de álcool com uma IPA 8% de álcool, é bem provável que a IPA 8% de álcool vai estar perto ali de 50 a 80 IBUs, enquanto a NEIPA vai estar entre 30 e 40 IBUs, ok? Segundo parâmetro é o uso maciço de lupulagem no final de fervura e de whirlpool, né? Então um acréscimo muito grande aí, né, de arrasto, tirando esses lúpulos que eram necessários ali para o início da fervura para gerar o IBU e colocando esses lúpulos todos, né, a quantidade necessária para gerar todo o IBU. Então, para você ter um resultado ali que foque entre 10 e 30 IBUs, há um acréscimo de uma quantidade de massa verde, né, de peso, de gramas de lúpulo muito maior do que seria necessário se a gente estivesse produzindo uma IPA, né, onde a gente coloca já os 40 IBUs lá no início da fervura. E também o privilégio de lúpulos cítricos, né? Lúpulos cítricos que focam em frutas tropicais, frutas amarelas e frutos com caroço, que vai dar sensações como, por exemplo, de manga, maracujá, toranja, abacaxi doce, né? E como exemplo a gente tem Citra, Mosaic e Galaxy, sendo aí os mais comuns das neipas americanas. Continuando aqui, a gente também tem o uso de cepas esterificadas, principalmente a linhagem inglesa, né, que dá o frutado, não tão excessivo e nem condimentado como cepas belgas, mas também não tão neutros quanto as cepas americanas. Ela também geralmente não é filtrada e acaba que muitos exemplares têm o defeito de apresentar partículas de lúpulo e de levedura em suspensão ali na cerveja, né, no copo que você está tomando, na garrafa ou na lata que você está comprando. Defeito muito comum.
e um corpo mais macio, né, oposto das IPAs, que é aquele corpo bem seco, bem astringente, né, resultados de clorato, de sulfatos, de uma mosturação muito longa. No caso das NEIPAs, a gente tem mosturações mais curtas e o uso de cloretos, né, deixando aí açúcares residuais por conta dessa mostura mais curta. Então, ideias para NEIPAs, né? Que o povo tem feito de errado? Então, tem uma frase bastante famosa que é o seguinte: duas vezes mais citra não significa duas vezes mais suculento, pelo contrário, né? Você pode acabar perdendo aroma e perdendo essa qualidade juice ao exagerar no seu lúpulo. Então, tem pensamentos errados comuns, né, do tipo: quanto mais lúpulo, melhor, né? Numa NEIPA, isso não é verdade. Fazer 9 inserções de lúpulo, né? 3 na fervura, uma ali no finalzinho da fervura, em 15, 5 e 0 minutos, mais 3 de Whirlpool, né? Whirlpool a 95 graus, a 90 graus, a 85 graus, e 3 de dry hop, uma no início da fermentação, uma durante a fermentação, uma após a fermentação, né? Então, inserções, muitas etapas de lupulagem também é um pensamento comum. E também a ação do consumo imediato após completar a fermentação, não dando tempo para a maturação adequada, a cerveja ali ainda num estado verde, né? E consequência desse tipo de atitude errada vai ser essas daqui, ó, perdas de notas aromáticas frutadas, né? Porque você vai ter um excesso ali de matéria verde que vai sobrepujar essas notas frutadas, muitas vezes a presença de partículas, né, de lúpulo que vai ficar ali na tua cerveja final, você vai sentir aquilo na língua e na garganta, como se fossem restos mesmo da fermentação. Essa sensação de queimadura de lúpulo, tal do hop burst, um gosto gramíneo excessivo e sensação ácida de sabor, né? Então esses são os defeitos mais comuns, consequentemente, deste modo de pensar que vocês estão vendo aqui. E de onde vem então essa sobrecarga de adstringência nessas NEIPAs, né? Essa adstringência ela é formada por conta de polifenóis encontrados na matéria verde do lúpulo, né? O excesso, né? Quanto mais matéria verde você coloca, quanto mais lúpulo você coloca, mais polifenóis vai ter. E também quanto menor for o alfa-ácido do lúpulo, maior vai ser o teor de polifenóis. Então, lúpulos que têm alfa-ácido baixo, eles geralmente têm um teor de polifenóis mais alto, né, inversamente proporcional. Então o pessoal quer colocar mais matéria verde com medo de isomerizar demais, acaba optando aí por lúpulos de baixo alfa-ácido e aí exagera na quantidade de material verde, consequentemente um teor maior de polifenóis. Outra questão é o tempo de contato dessa matéria vegetal com a cerveja ou com o mosto, né? Quanto maior for esse tempo, maior vai ser a extração desses polifenóis. Então, outro erro muito comum são aqueles dry hoppings muito longos, de 7 dias, 8 dias, né? Aqui esse contato muito grande, você não está aumentando a eficiência da sua extração. O que era bom de ser extraído do lúpulo já foi extraído ali nos primeiros dias. Você só está extraindo agora compostos ruins de gramíneo e polifenóis. Outro acontecimento é o pH, né? Outro causador. Quanto menor for o pH, maior a extração dos polifenóis. Ou seja, a extração de polifenóis no dry hopping é muito maior do que a extração desses mesmos polifenóis, por exemplo, ali no Whirlpool, né? Por conta aí do pH da fermentação, que é bem menor do que o pH do término de mostura. Por fim, extração de polifenóis no dry hopping é muito maior do que essa de final de fervura ou no Whirlpool, né? Por conta não só do tempo, né, que é de contato, como também por conta do pH ali da cerveja na fase fermentativa, que ela é mais ácida, né, mais baixa, acaba gerando mais desses compostos. Então a gente tem pelo menos aqui 2 ou 3 variáveis que indicam que a extração de polifenóis em momentos de dry hopping é muito superior àquela do momento ali de Whirlpool e de final de fervura. Então, fatores chaves para a gente ter uma boa NEIPA, né? Pensando nesses quesitos apenas, tá, pessoal? Eu não estou aqui falando de
todos os fatores chaves da NEIPA. Eu não estou falando de uma receita completa de NEIPA. Estamos focados na questão do Hop Buster, ok? Então, para o Hop Buster, os fatores chaves são uma escolha adequada de lúpulos. Prefira sempre lúpulos com mais óleo, maior quantidade de óleos, né, maior quantidade de ml por gramas de lúpulo e alfa-ácido elevado. Você consegue esses parâmetros no datasheet do lúpulo quando você vai comprar ou uma pesquisa rápida pela internet. Assim você vai diminuir a quantidade de matéria vegetal. Quanto mais óleo você tiver numa mesma quantidade de lúpulo, melhor é, porque menos lúpulo você vai precisar. Então, foque na lupulagem de final de fervura, ali a quente, tá? Lupulagem que acontece entre o tempo zero, onde você faz o flame out, e lupulagem de Whirlpool, ok? Em relação à lupulagem dry hopping, a sugestão é que você coloque de 50% a 70% da quantidade total de lúpulos neste momento de final de fervura e de Whirlpool, e é uma menor quantidade lá para o dry hopping, ok? Então, grosso modo, se você tem ali, por exemplo, 100 gramas de lúpulo total para fazer aroma da tua cerveja, você vai colocar de 50 a 70 gramas entre os momentos ali de flame out de Whirlpool e de 30 a 50 gramas no momento do dry hopping, tá? Seria aí uma sugestão para mais ou menos 10 litros de NEIPA. Evite também o tempo de contato prolongado para o dry hopping. A nossa sugestão é que você coloque apenas 2 dias de contato, no máximo 3 dias. Mais do que isso, você já vai estar extraindo os outros compostos, compostos resinosos, compostos terrosos, gramíneo e polifenóis que você não quer extrair, ok? Então coloque e retire esse lúpulo da tua cerveja. Você vai ter que abrir o fermentador, vai ter que ter uma forma ali, seja um cesto inox, seja um saquinho ou um bag, mas você vai precisar retirar esse lúpulo de contato ou trasfegar a tua cerveja para um outro recipiente, se assim for mais fácil para você. Continuando, evite o uso, né, indiscriminado do lúpulo. Né? A sugestão é que você use aqui 1 ml de óleo essencial por litro de mosto. Então que você faça a conta não por peso, não pensando em 30, 50 gramas, mas pensando em ml de óleos essenciais por litro de mosto. E aí, a sugestão que eu te dou aqui para uma NEIPA é que você tenha no máximo em peso para conseguir isso aqui, no máximo 20 gramas de lúpulo por litro de mosto. Se a tua receita está usando, por exemplo, 40 gramas de lúpulo, procure substituir esse lúpulo por um lúpulo que tenha um óleo essencial maior, que tenha ali 3, 4, 5, 6 ml por para cada 100 gramas de lúpulo, né? Lúpulos que são mais oleosos. Consequentemente, você vai ter aqui um peso menor final, ok? Use também ferramentas para redução de polifenóis. Né? O Cold Crash é uma ferramenta que ajuda ali a assentar os lúpulos, então menos polifenóis vão para a bebida final. E o uso mesmo de afinantes como gelatina ou biofine também vão ajudar. Embora a gelatina ou biofine numa NEIPA acabe clarificando ela um pouco, entretanto, é muito melhor uma NEIPA que esteticamente seja um pouco mais clara, mas que não tenha defeitos, principalmente esse defeito de hop burn. Né? Então, às vezes, a gelatina vai fazer um efeito sensorial muito melhor do que o efeito visual que ela teria sem o uso da gelatina ou do biofine. Por último aqui, faça uma maturação adequada, né? Não sirva cerveja verde. O pessoal aí tem às vezes aquela loucura de ter concluído ali a fermentação de uma NEIPA, ela tem que automaticamente ser tomada no dia seguinte ou ali a 2 dias. Não, faça a sua maturação adequada. De repente você pode fazer a maturação antes dessa última etapa de dry hop, talvez seja melhor para a sua cerveja. Ok? Do que empurrar ela logo para ser servida e acabando você tomar uma cerveja ainda que está muito quadrada, muito adstringente. Por último, pessoal, caso você queira saber mais sobre NEIPAs, eu recomendo veementemente o meu curso que está em bit.ly/aula cerveja, o módulo lupulagem extrema. São 4 horas de duração, falando estritamente sobre parte de lupulagem. Você pode acessar o meu site neste link e clicar aqui ó, no hiperlink de lupulagem extrema e você vai conseguir acessar toda a ementa do curso. Esse módulo é apenas R$ 40 e vai te falar aí muita coisa sobre cervejas que levam essa alta carga de lupulagem, ok? Pessoal, muito obrigado, até a próxima. Não deixe de conferir o meu site e de seguir nas redes sociais, dá o seu joinha aí, muito obrigado e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.